Muito bem, pessoal. Vamos ver agora qual é a evolução natural do desvio postural. Por quê? Porque, na verdade, o desvio postural é apenas uma das fases das alterações de postura que nós temos, tá? Nós chamamos de evolução natural porque é uma tendência de certas coisas ocorrerem quando se trata de desvio postural e que depende muito da nossa faixa etária. Então eu desenhei uma espécie de tabela aqui, né, onde nós temos crianças e adolescentes, mais ou menos num grupo muito próximo, a vida adulta e a vida do idoso, né? E aqui nós temos 3 colunas, né, onde vão ocorrer as evoluções do desvio postural, tá? Como é que vai acontecer isso, gente? Na coluna do meio aqui, eu vou colocar o desvio postural. Bom, o desvio postural, que é aquela alteração da postura que pode ser atenuada e sua evolução pode ser impedida, né? Ele vai estar aqui no meio. Bom, mas existe algo antes do desvio postural, tá? Que é o quê? Que é a nossa alteração de postura no dia a dia. Como assim? Gente, quando a gente senta errado, né? Alguns exemplos que vocês podem ver ali nos vídeos, quando a gente permanece muito tempo numa determinada postura inadequada, nós ainda não temos um desvio postural, porque a gente sabe qual é a postura correta, no entanto, a gente não permanece nela, a gente permanece numa postura inadequada. Como se chama esse estágio anterior ao desvio postural? Se chama o vício postural. Como assim? Bom, o vício postural ele é nada mais nada menos do que aquela etapa anterior ao desvio, onde eu só tenho o hábito de permanecer numa determinada postura inadequada, né? Mas eu ainda consigo me corrigir voluntariamente. Então o vício postural se diferencia muito do desvio postural pelo quê? Pela minha autocorreção. Aqui eu consigo me corrigir voluntariamente e aqui eu já não tenho mais essa capacidade de autocorreção, porque eu já estou com o desvio instaurado. Só que o desvio postural, assim como ele tem uma etapa anterior, há uma etapa posterior ao desvio postural. Por quê? Porque assim, o vício postural eu consigo retornar à postura. O desvio postural eu não consigo voluntariamente, mas eu tenho esta capacidade, tá? Onde eu consigo regredir esse desvio pelo menos um pouco. Só que tem um problema, dependendo do tempo que eu tenho esse desvio postural, ele se torna um desvio, agora não mais postural, mas um desvio estrutural. O que seria um desvio estrutural? O desvio estrutural, ele ocorre quando as estruturas envolvidas nesse desvio já tiveram algum tipo de alteração de forma, a morfologia articular já está alterada e é impossível retornar à postura natural por questão anatômica, por limitação, por bloqueio articular anatômico, né? E não por uma dificuldade, não por uma falta de consciência corporal, não por um relaxamento, né? Não por uma questão de conforto numa determinada postura. Aqui nós já estamos com as articulações alteradas e o exemplo mais clássico disso é o da coluna, no caso da hiperlordose, por exemplo, aonde a porção posterior das nossas vértebras já sofreu um abaulamento, já estão desgastadas, né? E os discos já estão mais comprimidos também na porção mais posterior. Então a minha hiperlordose já está estruturada, né? E nada que eu faça vai me retornar para a postura normal. Eu posso atenuar esse desvio estrutural, mas retornar ele e ficar numa postura adequada, isso já não tem mais como. Por quê? Porque a forma do corpo já está alterada, né? Só que dependendo do momento em que isso ocorre na nossa vida, né? As tendências são diferentes. Por exemplo, uma criança que passa a sua adolescência com um determinado vício postural, este vício ele tende a evoluir para um desvio. No entanto,
quando ele já está com um desvio instaurado e ele vai para a vida adulta, esse desvio se torna estrutural. Como assim? Quando ocorre aqui o fechamento das epífises ósseas, que são aquelas estruturas de cartilagem nas extremidades dos ossos, né, elas começam a se fechar. Já num estado de desvio, onde eu não consigo retornar mais para outra postura voluntariamente, a minha estrutura ela vai amadurecer inadequadamente, ou seja, eu vou ter um amadurecimento da minha postura já em desvio estrutural. E aí esse desvio estrutural só tende a piorar se eu não o mantiver, certo? Então, o envelhecimento ele nos leva para o próximo patamar. Aqui, nós podemos ainda, na adolescência, aqui na infância, a gente pode migrar de um para o outro. Se nós temos um desvio, a gente pode voltar ele a um vício postural e retornar a uma postura adequada. Mas se a pessoa passa ali para a vida adulta com aquele desvio instalado, é possível, muito provável, que ele se torne estrutural. E o mesmo ocorre aqui, ó. Enquanto eu sou adulto e eu estou entre essas duas casas aqui, eu consigo migrar de uma para outra. Se o desvio e o vício se desenvolveram ainda na vida adulta, né? Se eles não vieram lá da infância e se tornaram estruturais, porque daí a gente não volta mais para cá, né? No entanto, se durante a vida adulta eu tenho o hábito de trabalhar muito em computador, eu tenho o hábito de trabalhar muito atividades laborais que me colocam, por exemplo, numa situação de postura inadequada, é natural que devido agora ao envelhecimento, eu venho agora transformar isso num desvio estrutural. Agora, não porque houve um fechamento de epífise, mas porque eu perdi hidratação das minhas estruturas ósseas, né? Lembrando lá que o colágeno, ele precisa de muita hidratação para manter a sua estrutura e acaba perdendo isso. A gente perde também o próprio colágeno. Há um desgaste das nossas articulações, seja do joelho, do quadril, no caso do valgo-varo, do flexo e joelho estendido, seja nas hiperlordoses e hipercifoses da coluna, e nas posturas do ombro nem tanto, mas coluna, quadril, joelho reagem muito a essa situação de salto para o desvio estrutural se a gente acaba não corrigindo isso naquela fase, né? Eu atravesso aqui para o idoso, não significa que assim, passei para os 60 anos, agora é estrutural. Não, mas há uma tendência de, com o passar do tempo, eles se tornarem estruturais. Já que o fechamento das epífises, eles vão ter uma característica muito interessante, né? Que ocorre mais ou menos dos 17 aos 21 anos, certo? Então, quando fecham as epífises, gente, bom, aí é muito mais complicado, porque nós temos ali uma fase de 18, 19, 20, 21, de 4 anos aproximadamente, em que nós temos a oportunidade de tentar regredir isso. Se nesses 4 anos o desvio postural se manter, muito provavelmente ele vai se transformar num desvio estrutural, né? Aqui o fechamento das epífises ósseas tem essa relação importante. Se vocês têm dúvida sobre o que é o fechamento das epífises, procurem lá nas disciplinas de fisiologia, fechamento de epífises, e aqui na questão do envelhecimento, a estrutura das nossas articulações, dos nossos ossos, né, osteoporose, perda de colágeno e osteopenia, devido ao envelhecimento, que vão contribuir aqui para diminuição, ou melhor, para aumento do desvio postural ou estruturação dele nas nossas articulações, certo? Um abraço.